Olá, meu nome é Martina, eu sou do Paulo de Caxias, faço o curso de Tecnologia e Gestão de Turismo. Estou aqui hoje para realizar a de Transporte Turístico 2. Vamos lá, vamos começar. A nossa primeira ferrovia foi construída pela Imperial Companhia de Estradas de Ferro, fundada pelo Visconde de Mauá, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. Entre 1870 e 1920, vivemos numa verdadeira era das ferrovias, sendo que o crescimento médio desta era dos 6.000 km por década. Após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Atualmente, o Brasil é um país pobre em ferrovias, e que esta se encontra regularmente distribuída pelo território, pois, enquanto a região sudeste concentra quase metade, 47%, das ferrovias do país, as regiões norte e centro-oeste juntas concentram apenas 8%. Desde o surgimento da humanidade, há necessidade de transportar informações, imagens, cargas e pessoas. Estes deslocamentos só foram possíveis através da abertura de estradas e o desenvolvimento dos meios de transporte. Quando se fala em turismo, agora indo para a área de turismo, quando se fala em turismo, a primeira necessidade que vem na cabeça do turista são os meios de transporte e o alojamento que ele vai precisar, sendo os meios de transporte marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário. E hoje estamos aqui para falar sobre especificamente falando sobre o transporte ferroviário e sua importância para o turismo. O transporte ferroviário de passageiros está intimamente relacionado com os primórdios do turismo. Foi em 1840, quando Thomas Cook, considerado o pai do turismo moderno, promoveu a primeira viagem organizada da história. E o principal modo de transporte utilizado nessa viagem foi o ferroviário. Depois disso, Cook criou as viagens em grupo, iniciando a primeira e maior agência de viagem de todos os tempos. Os negócios foram se ampliando, iniciaram-se as reservas em hotéis e restaurantes. Ou seja, a primeira viagem organizada e em grupo foi feita por Cook e foi considerada até uma excursão. E depois disso, como ele viu que deu certo, ele foi fazendo novas viagens, mais organizadas, com um grupo maior. E através disso foi criada a primeira agência de viagens. E depois disso também, com esse desenvolvimento, acabou atingindo outros setores, como a hotelaria e como os restaurantes. E também, creio eu, que atingiu a setores secundários, como farmácias e supermercados. É importante destacar as principais vantagens do modo ferroviário para uma região, que são a baixa possibilidade de engarrafamentos por conta das vias segregadas, o fato de a capacidade ser flexível de acordo com a demanda, atendendo a destinos que apresentam sazonalidade. Ela tem uma maior capacidade, o transporte ferroviário também ela tem maior capacidade. Trens são imbatíveis em carregar muita gente de uma vez. Uma única linha de metrô transporta até 60 mil passageiros por hora, enquanto um carregador de ônibus leva 6,7 mil. No Brasil, metrôs e trens tiram das ruas 14 mil ônibus e 1 milhão de carros ao dia. Com mais linhas, o efeito se alastraria para as rodovias. E também outra vantagem que o transporte ferroviário tem, que é uma menor poluição. Ela polui menos do que os transportes rodoviários, como caminhão. Um trem lança na atmosfera 10 vezes menos gás carbônicos por tonelada do que um caminhão.
Isso porque no Brasil, trens usam uma mistura que tem 20% de biodiesel, enquanto caminhões costumam usar outra com 5%. Além disso, o caminhão vira sucata cedo. Sua vida útil é de 10 anos em média, a do trem é de 30 anos, ou seja, o trem ele tem uma vida maior depois de construído, depois de feito. O trem ele tem uma duração muito maior do que um caminhão, do que outros transportes, não sejam transporte ferroviário. Sem contar também, que vale a pena mencionar, é que o fato desse transporte poder ser percebido como parte da própria experiência turística, por suas características. O trem ele pode ser considerado também, para o turista, para o cliente, ele pode ser percebido como a própria experiência turística, através das suas características. Pode ser nostálgica, pode ser histórica, pode ser também por conta do cenário onde o trem passa, a paisagem, todas essas características acabam fazendo com que o trem seja percebido como a própria experiência turística. A visitação a uma vila ferroviária do século XIX seria também uma experiência ferroviária turística. E um exemplo que a gente pode dar é a Estação da Luz, que é considerada patrimônio histórico do século XIX. E já as desvantagens, que também vale a pena ser mencionadas, que tem que ser mencionadas, são o alto custo fixo e de implantação. Ela é cara para ser implantada, ela é cara para manter, mas... E também temos a necessidade de integração para a oferta de transporte porta a porta entre origem e destino. Em muitos casos, acaba se tornando dependente do transporte rodoviário. O transporte ferroviário no exterior caracteriza-se por servir ao desenvolvimento do transporte de massa, que serve a grande quantidade de passageiros ou cargas, utilizando principalmente para médias e longas distâncias. Também é funcional como parte integrante dos transportes urbanos em zonas metropolitanas adensadas. O transporte ferroviário, ele é mais usado no exterior ou aqui mesmo no Brasil para médias ou longas distâncias, que ele é mais útil, ele é mais vantajoso quando ele tem uma distância maior, pelo seu custo fixo, pelo seu custo, né? Que ele é bem menos do que o custo de um transporte rodoviário, ele gasta menos. Então, também ele tem capacidade de carregar mais, de transportar mais quantidade de carga, mais quantidade de pessoas, e tudo isso com mais agilidade, com mais rapidez e com menos custos. Então, tem as suas vantagens. Apesar dele ele obter um custo fixo alto e de implantação, ele tem custo alto de implantação, mas depois de implantado, depois de feito, ele possui suas múltiplas vantagens. As operadoras ferroviárias buscam diferenciais competitivos em prol do alcance de novos mercados. Em Israel, por exemplo, o sistema ferroviário oferece desconto para grupos. Em Israel, eles oferecem descontos para grupos maiores. E no Japão, o trem-bala oferece o uso de internet sem fio desde 2009. Então, esses são diferenciais competitivos que objetivam ganhar vantagens, de alcançar novos mercados e que poderiam ser implantados no Brasil, poderiam ser investidos no Brasil para também ganhar novos mercados, para também ter as suas vantagens. A importância do transporte ferroviário para o país e seu desenvolvimento turístico está na acessibilidade e mobilidade e no diferencial competitivo. A relevância deste modal para o desenvolvimento local e regional, no contexto brasileiro, no transporte de carga, por exemplo, se dá na capacidade de transportar grandes cargas em baixo custo, seja econômico e de tempo, e, consequentemente, reduz o tráfego de caminhões na rodovia, aderindo maior mobilidade nas estradas. Foi o que eu falei anteriormente, que ele tem capacidade de transportar um número maior de cargas ou de pessoas, passageiros, e ele acaba reduzindo o custo
fixo, o custo econômico, e acaba reduzindo o custo de tempo também, que às vezes ele é bem mais rápido do que um ônibus, do que um caminhão. E, consequentemente, ele reduz o tráfego de caminhões na rodovia, ele reduz o tráfego de carros nas rodovias, diminuindo os engarrafamentos, a lotação de caminhões e carros nas estradas, aderindo uma maior mobilidade nas estradas. Em decorrência disso, verificamos que o modo ferroviário é de grande importância para o desenvolvimento local e regional e para o turismo, constituindo, em alguns casos, na própria experiência turística para o cliente, motivado pelos atributos relacionados às características dos transportes sobre rios. Então é isso, gente. O transporte ferroviário ele tem suas vantagens, ele tem suas desvantagens, mas ele para o turismo ele é ótimo, ele é muito bom para o turismo, por ele ser também às vezes a própria experiência turística, turista. A estação de trem ela também acaba sendo uma vila ferroviária que é um ponto turístico, que tem a sua história, que quando foi construída tem o seu ponto nostálgico. Tudo isso, todas essas características contribuem muito, muito mesmo para a atividade turística. E é isso, e esse foi o meu conteúdo, esse foi o que eu consegui transpassar aqui, e espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei um pouco nervosa, mas é isso aí. Obrigado por tudo.